Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é a professora Auri Mesquita e hoje vou te ensinar a fazer esse lindo vestido em courino sintético e essa blusinha de malha, um vestidinho na realidade. Eu vou te ensinar o passo a passo. Se você já está chegando por aqui, já vai deixando o seu joinha para ajudar na divulgação do canal, pessoal, porque a modelagem eu vou te deixar em um tamanho gratuito lá no blog. Olha só. Essa aqui é a parte do cinto. Eu vou dobrar as laterais porque eu quero colocar na largura dessa fivela. Essa aqui é uma fivela de plástico, tá? Eu vou dobrar as laterais para poder costurar. Na lateralzinha eu coloco esse pezinho calcador, é um calcador emborrachado. Ele é próprio para costurar courino, tá? Se você não tem, eu te aconselho comprar um calcador desse. Tem próprio para máquina reta, industrial e máquinas essas domésticas que a gente utiliza, tá bom? Também. Então, você vai costurar de um lado e vai costurar do outro lado também. A linha que estou utilizando é linha reta normal para costura de roupas, tá? Olha só, costurei de um lado, do outro. Vou passar aqui no meu o cintinho na fivela, centraliza a fivela bem ao meio. Depois eu vou colocar ilhós, tá? Vou furar os laterais, colocar ilhós para dar um charme a mais à minha peça. Aqui, olha, uma fitinha de passante que eu cortei na lateral do tecido, da orelha. Então, você vai cortar uma vez a parte da orelha e vai costurar de um lado e vai costurar do outro também, dobrando as bordinhas para dentro, tá? Esse aqui é o passante que eu vou costurar na parte do cós para firmar o cinto. Olha, vou cortar aqui mais uma vez, duas vezes sim o passante, tá certo? Ele tem que ficar um pouquinho mais largo que o cinto. Essa aqui já é a parte da alça, eu cortei duas vezes, olha só. Costurei, baixei a agulha e vou costurar aqui, olha, a lateral. Você vai costurar duas vezes essa parte aqui, certo? Para poder fazer, colocar numa fivelinha também, que é igual essa fivela do cinto, né? Só que bem pequenininha, e essa já é de ferro, tá? Olha, cortei a alça duas vezes, aí você vai fazer pique para poder virar a sua peça, tá? Faça pique, que significa refilar a peça. Aqui, olha, esse aqui eu vou justamente acabamento da fivela também, tem a alça, e esse aí é o acabamento da fivela. Eu vou costurar de um lado, vou costurar do outro também, olha. Organiza, joga as dobrinhas para dentro. É tipo um passante, gente, olha, dobra as pontinhas, dobra o outro lado também e costura. É tipo um passante. Costurei, vou vir aqui, olha, pespontando a lateral. Vou pespontar a lateral e vou tirar aqui a pontinha. Olha que legal. Agora, pessoal, vamos passar aqui, olha, nessa fivelinha. Tá vendo? É tipo a fivelinha, igual a fivela do cinto, só que pequenininha. E essa é de ferro, tá? Dobrei, vou colocar aqui do outro lado também e puxar as pontinhas para unir certinha, tá? Corretamente. E vou fazer uma costurinha aqui, olha, um retrocesso para travar as duas partes. Aqui do outro lado é a mesma forma, travando as laterais. Pronto! Essa aqui é a parte da alça. Olha só, esse aqui é o bolero não, bolso. Ele vai por cima da parte do top, tá? Então, eu vou deixar uma abertura ao meio, aí eu venho costurando, retrocesso e costuro toda a volta, olha. Costuro a cava na parte de cima e finalizo lá deixando o meio aberto, certo? Deixei o meio aberto, tiro a sobrinha todas das laterais, faço o pique na curva para ficar sentada a costura, refilo tudo e vou desvirar para poder pespontar. Olha o tanto que é simples de desvirar. Você vai desvirar por essa aberturinha que você deixou. Organiza, desvira, o cabinho de pincel mágico aí que você vai utilizar para te ajudar, te auxiliar na hora de desvirar. Olha que legal. Prontinho. Agora eu vou pespontar. Pespontar essa peça, olha, todinha, tampando. O pesponto tem que ser fininho. Por quê? Porque tem que tampar a aberturinha que a gente deixou para poder virar, né? Então, a gente vai pespontar, baixar a agulha,
pespontar curva e vai pespontar com bastante delicadeza, tá? Olha, parei aqui, baixa a agulha e costura por cima da outra costura, a primeira costura que você fez. Pronto, temos um bolsinho. Esse bolsinho vai vir aqui, ó, por cima, certo? Olha que legal que ele vai ficar aqui em cima. Agora eu preciso pespontar um pespontinho meio largo, tá? Vou fazer um pesponto mais larguinho. Parei aqui, tirei a linha, pronto. Que é o pesponto lá da curva. Ele precisa desse pesponto, porque a curva vai ficar aberta, que é onde você vai enfiar a mãozinha, tipo um bolsinho, tá? Aí sim, vamos começar a pespontar por cima, olha, na parte reta. Parei, retrocesso aqui para travar os cantinhos. Se você quiser pespontar o lado mais fininho por último, tudo bem, mas aí a curva vai ficar sem pesponto, tá certo? Olha, parei. E aqui, tá? Ótimo, temos o quê? Um bolsinho. Aqui na parte da outra lateral, na parte do top, você vai costurar um zíper. Esse zíper, pessoal, ele é de ferro, então eu preciso tirar uns gominhos dele. Então eu vou pegar o alicate e vou tirar uns gominhos para deixar o zíper da medida que eu quero, tá? Então vou vir aqui, você vai calcular qual a medida do zíper, professora? É no olhômetro. Você calcula aí a lateral do bolero, né, do top, e vai colocar o zíper. Entendeu? E veja o tamanho que você quer deixar ele. Eu só tinha esse tamanho, então eu diminuí mais um pouco. Aqui, olha, eu vou fazer retrocesso nele, um zigue-zague na máquina reta. Pronto. E travei, fechei, né? A parte onde tiramos essas pontinhas, tá? Aí travei e vou costurar, gente, olha só. Organiza, certo? Vou costurar ele aqui. Então, eu preciso fazer uma abertura. Essa abertura vai ser assim na diagonal, olha só. Faço um pique. Aí eu venho aqui, olha, fazendo uma abertura. Pronto. Aí vamos aqui, olha. Organiza o zíper certinho, aí você vai fazer pique para um lado nessa abertura e pique para o outro, na parte de cima e na parte de baixo. Para que serve esses piques? Para a gente ter espaço para costurar o meio do zíper, certo? Olha só, coloca o meio do zíper certinho. Aí você pega aqui, ó, observa que tá travadinho o zíper, olha, bem travadinho, certo? Aí você vai vir aqui, olha, vou puxar aqui, tirar esse pezinho calgador e vou colocar o outro pé emborrachado, que é próprio para costurar zíper, tá? Ele tem aberturinha somente de um lado. Vou soltar a linha, organizar, puxar a linha da agulha, lá da bobina, para não travar, certo? Agora, pessoal, vamos prestar bem atenção. Observa que a parte da linha você tem que colocar toda para baixo. Aí tem a pontinha aqui, olha, onde fizemos o pique, tá vendo? Essa pontinha pequenininha, você coloca lá no final desses dentinhos do zíper e faça uma costura por cima dela, costura reta, ó, retrocesso. Veja, só a pontinha, tá vendo? Agora eu vou vir, olha o formato que ficou. Vou lá do outro lado, dá uma puxadinha nela. Por isso que a abertura precisa ser do tamanho do zíper, tá? Para você não precisar esticar. E vou costurar. Professora, tá ficando muito legal. Ai, que bom. Então deixa o joinha para ajudar na divulgação do canal, para mim saber que você tá gostando mesmo. Porque já tem mais de mês que eu não tava mais gravando vídeo, porque tá, a visualização tá muito pouquinha. E o joinha também. Então, se você tá gostando, deixa seu joinha, tá? Olha, eu vou organizar aqui. Pronto. E vou costurar do outro lado, cuidado para não pegar por cima do zíper. Você precisa deixar essa abertura do tamanho exato do zíper, por quê? Para que ele não fique assim, a medida maior e fique franzido dando prega, tá? E nem o zíper fique esticando. Então tem que ficar perfeito. Agora eu vou fazer um pespontinho. Por quê, gente? Porque ela já tá travada aqui, ó, perfeitinho, bem travadinho. A costurinha tá ótima. Olha só, agora eu vou costurar em volta para rebater essa costura e ela ficar perfeita, tá? Lembrando que você pode fazer em tecido tricoline também, tá? Não precisa ser só em corino. Você pode fazer em tecido tricoline, qualquer tecido plano que você tenha, tá? Certo? Eu cortei outra parte dessa do top de forro em tricoline, tá? Porque fica bem legal para fazer o forro. Olha, costurei.
Ótimo. Agora eu vou tirar essa sobrinha aqui, que não preciso mais dela. Pronto. Parte de cima. Vou trocar novamente o calcador, porque é só de colocar zíper, e vou voltar com o meu calcador normal. Mas é tudo emborrachado. Aqui, olha, a parte da alça. Vou travar ela aqui certinho, pela lateral, observa só. Se eu colocar assim, ela fica muito pra cima, certo? Então, eu venho e travo ela assim, olha, curvada. Tá vendo? Na curva, jogando a fivela para o meio. Observa só. Coloco aqui na curva e joga a fivela para o meio. Observa que a fivela tem que ficar do mesmo formato da outra parte que já costuramos, certo? Para não ficar desigual. Organizo aqui, retrocesso e vou sair. Pronto. Costuramos. Olha que legal que ficou. Prontinho. Pessoal, agora ficou bem fácil, né? Olha o bolsinho, é só colocar, olha, rebite, para poder ficar mais charmoso, para combinar com o zíper, com o dourado do zíper. Olha que lindo que ficou. E não vai machucar o pé, que ela vai ficar por dentro e ainda vai forrar. Olha, você passa a mãozinha, não machuca, tá? Agora eu vou vir aqui, olha. Forro, que é o tecido de tricoline. Cortei o forro do mesmo tamanho da parte em courino, que é cortado 2 vezes, né? Uma em courino e uma no tecido tricoline. Se você quer fazer todo no tricoline, você corta 2 vezes tricoline, certo? Então, vou costurar. Aí, sim, ó, tá sempre um retrocesso por cima da alça, porque eu gosto de ter mais segurança, né? Costurei toda a volta, agora eu vou conferir do outro lado, organizar direitinho, fazer outra costura, né? Porque aquela eu coloquei bem na pontinha, ó. Aí eu vou conferir e costurar, olha. Pra ficar tudo certinho, cuidado pra não costurar por cima da fivela, pra não quebrar a sua agulha. Aí você vem costurando, ó. Pronto, travei, tá ótimo. Agora eu vou fazer pique nas curvas da cava, isso aí é a parte da cava. Olha como ficou. Um pontinho, pontinho. Olha que legal que ficou, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui, precisa colocar o passante, certo? Mas antes, eu vou voltar aqui, tudo certinho, e vou fazer o quê? Marcar onde eu quero o passante. Certo? Marcou, dobrou o meio, fez pique. Aí, esse pique do meio, você vai deixar 2 dedinhos dele e fazer outro pique, ó. Você meça aí, 2 dedinhos depois do pique do meio e coloca o passante. Esse aqui é numeração 4, então deixei só 2 dedinhos do meio, os outros maiores você pode deixar mais, tá? Então, vamos aqui, mais ou menos, esse daí ficou mais ou menos uns 3,5 centímetros, a 4 centímetros de diferença do pique do meio. Aí sim, agora eu vou costurar aqui, ó. O cos, cortei 2 vezes no tricoline e no courino. Vou costurar o cos, certo? Mas primeiro, vamos aqui organizar e pespontar a parte do top. Vou puxar a linha que sobrou, para me dar mais estabilidade à peça. Costurar a parte da cava. Gente, eu sempre costuro com a agulha número 11, tá? A parte do courino. E sempre costuro com o ponto 3, tá? Para poder ficar um ponto mais bonitinho. Então, olha aqui, todas as minhas peças eu gosto de costurar com o ponto número 3. Aqui, olha, minha linha quebrou. Então, vou voltar novamente. Ah, eu costurei e não mostrei pra vocês, que aí cortou, foi isso. Agora, eu vou colocar o tecido tricoline por baixo e courino por cima, porque vamos costurar a parte do cos. E essa parte do cos vai ficar travando a parte do cropped, que é a parte de cima do top. Olha isso. Pronto, agora eu vou pespontar. Vou pespontar por cima do tecido, né? Do tecido de tricoline, o pesponto largo. Tá? Pespontei, olha como ficou o pesponto. Mas você pode pespontar com outro por cima também, não tem problema. Agora eu vou vir aqui com o passante, olha, que eu já tinha travado. E vou costurar ele na parte do cos. Apenas na parte do cos de courino, tá? Porque a outra parte do forro eu joguei pra baixo. Assim, pra baixo do top. Pra poder ficar certinho. Corta essa sobra.
tira a pontinha do outro lado também. E vou vir aqui, olha, colocar o cinto de um lado e do outro. Passei no passante, ele vai ficar certinho no meio, tá? Centraliza certinho ao meio. Ótimo. Aqui, olha, eu vou fazer a costurinha de um lado, porque meu cintinho eu quis colocar ele fininho. Então, eu vou fazer a costurinha. De um lado, retrocesso. Aí, eu baixo aqui, retrocesso do outro lado. Pronto, essa parte do cinto, ela vai ficar solta, mas ao mesmo tempo presa, porque não vai ficar caindo nem para cima nem para baixo. Eu vou fazer isso do outro lado também, na parte do cinto, olha, passante de um lado, retrocesso, e aqui um pouquinho mais abaixo, do outro lado também, para poder travar essa parte do passante, ok? Costurei toda essa parte, né? Então, vou tirar a sobrinha de linha, refilando a minha peça. Organizo aqui. Olha, tá vendo? Tá soltinho o cinto. Mas ao mesmo tempo tá firme. Coloco aqui a lateral. Vou travar ela no retrocesso. Eu sempre costuro, gente, com retrocesso para ficar mais firme a costura. Eu tenho dó quando eu costurava roupas para pessoas, que eu costurava aí. Quando eu errava, aí tinha que tirar tudo a linha, né? Descosturar, dava uma trabalheira danada. Pronto, olha só, ficou firme. Pronto, perceba que eu não costurei a parte do cinto, do cos tá solta, certo? Agora, pessoal, vamos aqui, olha, costurar a partezinha da blusinha aqui, olha. Coloca aqui só pra você ver a medida da alça, tá? Então, olha só, a parte do cinto. Eu vou colocar aqui, certinho. Se você preferir, você pode embutir essa parte aí, tá? Colocar lateral com lateral e travar a parte da cintura dela no meio. Eu não travei, deixei solta. Depois eu costurei a mão. Olha, vou colocar a parte da alça de um lado. Eu coloquei somente para medir a altura da alça, né? O tamanho da alça que eu quero. De um lado, eu vou pespontar, que eu não tinha pespontado ainda. Pronto. De novo, eu já desvirei, agora é só pespontar, né? De um lado e do outro, tá? Prontinho, pespontei, olha. Encaixo aqui dentro. Jogo pelo outro lado e puxo. Eu vou deixar ela do tamanho aqui, olha. Da partezinha do ombro, olha, certinho. Tá? Organiza, pronto. Organiza. Aí você vê a medida que você quer, certo? Aí o que sobrou, você corta, tá bom? Para poder ficar um tamanho exato. Aqui, olha, parte da barra da saia, que é 2 vezes essa parte da saia, tá? Então, vou costurar aqui, olha, overlockando. Primeiro, overlocar a parte da cintura, né, da blusinha, tá? Aí, sim, overloquei, porque eu vou costurar ela, embutir lá naquela parte do top, onde a gente viu. Agora, a sainha, igual eu falei, ó, temos que overlocar para poder fazer a barra na reta, tá? Não quer dizer que isso aqui vai desfiar, não, de maneira alguma que o corino não desfia. É porque vai dar mais elegância à sua peça, vai ficar mais bonita, certo? Então, vou overlocar para ficar bem charmosa. A barra e a lateral. Levanta o calcador na hora que você finaliza e completa aqui a lateral. Pronto, travei certinho, costurinha. Agora, vamos lá novamente, olha. Agora, vamos para a barra, tá? Voltando, recapitulando, olha, você vai virar ao contrário, começar coloca a direita com direita e dobra a lateral, medida mais ou menos de 1,5 centímetro, que você vai deixar a barra de lateral ou 1 centímetro, tá? Olha isso. Aí você vira o outro para saber a medida exata que você vai costurar. A mesma altura, porque essa alturinha que sobrou aqui, olha, vou colocar a pontinha para dentro, costurar a outra também, olha. Vou colocar a pontinha para dentro e costurar. Para que isso? Para o acabamento da barra ficar bonito, olha. Virei, organiza aqui a pontinha. Cuidado para não furar, tá? Tem que ter muito cuidado. E vou virar o outro lado. Ó, essa aí já ficou a pontinha certinho. Então, vou vir aqui, olha, começando pela lateral, costurinha reta, retrocesso. Costura lateral, baixa a agulha e vem costurando a parte da barra. Olha isso. Costurinha na parte da barra.
toda a barra, tá? Você deixa certinha. Você observou que a medida que eu deixo de costura é a medida que eu vou deixar para fazer a barra? Pois é. Aí parei e vou costurar a lateral, ó. Subi uma costurinha reta na lateral. Prontinho! Olha que linda que ficou. Isso você vai costurar 2 vezes, né? Que a sainha tem um babadinho. Então, aqui, olha, esse aqui é o forro da saia, onde eu vou costurar o babado, tá vendo? Eu preciso costurar esse babado todo aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer pregas assim, ó, com a mãozinha mesmo, olha só, fazendo preguinhas, franzido. Todo na mãozinha, pra ficar bem grosseiro, porque quanto mais grosseiro, mais bonitinho vai ficar. Então, vou franzindo toda essa parte do babadinho da saia, bem bonitinho. Organiza, tá? Com cuidado, delicadeza. Pronto, organizou. Tira essa sobra. Aqui, olha, forro, deixa 1 centímetro de cada lateral, certo? Olha, deixa 1 centímetro passando, além do babado. Aí você vem aqui, organiza certinho e costura por cima, né, desse pregueado que você fez, esse franzido manual. Então, você vai costurando, nem que você tenha que esticar o forro e organizando, recapitulando o franzido, coloca o franzido mais para o meio e deixa 1 centímetro do outro lado, porque tem que bater 1 centímetro exatamente, certo? Agora, eu vou pegar o mesmo forro que eu cortei 2 vezes e vou costurar aqui, olha, de um lado, fechando as laterais. Parei, baixa a agulha, organiza a parte da sainha, né, do babadinho, e vem costurando aqui por cima, olha. Costurar certinho por cima da própria costura que você tinha feito essa primeira, tá? Aí parou, baixa a agulha e costura a lateral, retrocessa e vou sair, refila tirando as pontinhas, pra não ficar excesso de tecido. E vamos aqui, olha. Tá vendo que legal que ficou? Bem forradinho. Vamos fazer um pesponto? Vamos, pespontinho. Isso aqui eu vou fazer mais ou menos fininho, nem tão largo, nem tão fino, tá? Mais ou menos razoável. Aí eu vou travar a parte do cos, certo? Costurei, olha, agora formou, ok? Agora eu vou vir aqui, olha, com a outra parte da saia, já fiz a barra, agora eu vou fazer o franzido, olha. Franzi tudo, bem bonitinho. Com a mão, olha, observa que esse daí eu fiz, eu overloquei a parte da cintura e nem precisava, tá? Porque depois a gente vai deixar costurar novamente e vai fazer outra overlock, então não precisa, tá? Então, aqui, costurando com delicadeza. Prontinho. Isso aí é modelo exclusivo meu, tá, pessoal? Pra vocês, que eu gosto muito de fazer modelo exclusivo pra vocês. E aqui eu vou costurar na cintura da saia. Novamente, pela parte de cima do cos, coloco o tecido e vou costurar. Olha. Costurei toda essa parte. Já deixou o joinha para ajudar na divulgação do canal? Ajuda aí, deixa um joinha para ver se eu me interesso mais em fazer vídeo para vocês. É tão legal fazer vídeo para vocês, fazer vídeo para quem se interessa e curte, comenta os nossos vídeos, é tão bom. Isso quer dizer que você está gostando do nosso conteúdo. Olha, a lateral eu faço outra costura por cima da primeira para travar a lateral, para não ficar essa ponta, tá vendo a diferença? Olha isso, certinho, e uma ponta bem solta, que fica feio. Então, eu venho travando ela aqui, né? Coloca por cima certinho da outra costura e faço uma costurinha reta até a cintura. Tira a sobra de linha, prontíssimo. Costuramos, né? Olha que legal que ficou. Parte da saia. Agora eu vou costurar ela aqui, olha, na parte do cos. Vou abrir, né, o cos e costurar, olha, avesso da saia, que é a parte do forro, junto com a parte do forro do cos. Forro da saia com forro do cos, olha. E venho costurando. Lembrando que esse babadinho, essa sainha, você sempre tem que deixar um trespasse bom.
de uma por cima da outra, tá? Para poder não ficar mostrando a costura. Olha a parte de dentro toda embutida. Ai, fica muito charmoso, fica muito linda essa peça. Dobra as pontinhas e vem aqui costurando. Vamos costurando. Gente, eu vou fazer, e se você viu esse vídeo até aqui, olha, eu vou costurar todo esse coisa, embutindo as bordas para dentro, tá? Até do outro lado. Se você viu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito, obrigado pelo carinho. Então, eu vou fazer a modelagem com a medida do seu pet, que você vai deixar aí no comentário, a primeira pessoa. Então, é sinal que você assistiu esse vídeo até aqui. Por isso, eu vou fazer com a medida do seu pet. A primeira pessoa que deixar o comentário aí, eu vou fazer a medida do seu pet e trago colocarei a modelagem lá no blog para você baixar e te enviarei o link aqui abaixo na descrição, tá bom? Olha só, costurei a parte do vestidinho, né? Agora chegou a hora de colocar aqui na parte da blusinha, olha. Tá vendo? Se você quisesse colocar essa blusinha embutida, poderia ter colocado aí, olha, na parte do cos, tá? Já travar aí. Aqui, olha, eu vou costurar aquela sobrinha, observa só. De um lado, do outro, eu sempre coloco a alça, gosto de centralizar ela, organiza certinho, mais ou menos para o meio da manga, tá? Do ombro da manga, no meio do ombro, aí vou costurar. A parte de dentro, essa blusinha é em malha canelada. Então, costurar, cortei uma vez em malha canelada. A parte da blusinha da frente é em malha canelada, olha. Vou fazer uma costura reta aqui no ombro. Por quê? Porque tem essa parte aí do tecido da alça, né? Então, temos que fazer uma costura reta para depois fazer a costura lá na overlock, tá? Olha que legal ficou. Costuramos. Agora, eu vou vir aqui no overlock, olha. Organizando e costurando a parte do ombro. Organiza aqui. Prontinho. Organiza o outro lado também. E costure. Já me segue aqui no Instagram, Auri Costura Pet. Aproveita para me seguir, lá tem tantas dicas boas de costura, de modelagem também. Olha só, vou deixar 1 centímetro da lateral, você viu, né? Da cava. Para poder costurar a manguinha, para ter espaço. Por isso que eu não travo logo a lateral da blusinha, né? Lá na reta. Primeiro eu venho aqui, olha. Costura a parte da manguinha. A menos curva, manguinha não, da alça. A parte que é mais curvada é para a frente e a menos curvada é as costas, né? Então, costurei aqui a parte do punho, tá? Que é a manguinha, que eu vou costurar. De novo, olha. Abri, punho, dobrei e vou costurar. Lembrando que o punho é menor do que a manga, tá? Porque ele estica. Então, você vai costurar esticando o punho para dar certinho na medida da cava. Cava mais cavadinha é a frente, que é menor, mais fininha, é mais estreita. E a outra é a costa, que tem onde costuramos o vestido. Olha que legal que ficou, certo? Agora, pessoal, vamos costurar o quê? Lateral aqui, mas temos que costurar a lateral para travar, né? Porque senão não vai dar muito certo. Você tem que vir aqui, olha. Parei, baixei, coloquei cava com cava, punho com punho e vem costurando aqui por cima. Tá vendo por que eu não travei? Aí costurei. Tá, vou costurar até um ponto e sair. Por quê? Porque eu lembrei que temos que colocar o quê? O elástico antes de finalizar essa costura, tá? Então, vamos colocar primeiro de tudo, você coloca o elástico na cintura. Eu estou falando agora por quê? Porque sorte que eu gravo o vídeo, na hora da edição, eu tiro o volume da máquina para não atrapalhar vocês e vou falando, vou narrando o vídeo para vocês. Olha, dobrei o elástico, tá? E costurei a lateral. Eu sempre narro para vocês, não ter barulho de máquina, não ter barulho nenhum, para vocês entenderem melhor. Então, para ficar bem legal. Olha, eu vou colocar lateral com lateral novamente, cava com cava, né? Punho com punho, costura com costura. Organiza.
E vem costurando aqui, ó. Aí sim, vou organizar, deixo debaixo da cava, né, do punho, e venho costurando, olha. Aqui na hora do elástico, o que que eu vou fazer? Olha isso. Pega a parte da blusinha também, para não se perder. Olha, a frente, dobrei o elástico para cima e venho costurando. Vou cortar essa parte aqui, olha, do cos, que eu deixei um pouquinho maior, você viu, né? E tirei na costura. Ainda falta, olha só o acabamento do elástico, dobrei, depois a gente vai costurar na reta. Mas antes, vamos costurar a parte da gola. Vamos aqui, olha, dobrar lateral com lateral e fazer uma costurinha reta. Ou às vezes fazer uma entradinha no meio do pescoço, igual eu faço, tá vendo? Pra poder ficar bem assentadinha no pescoço do pé, pra ficar folgadinho. Aí eu venho aqui tirar essa sobrinha de linha, organizo e vamos costurar aqui, olha. Tal, pontinha, tira a linha, corto a pontinha na parte da frente e na parte das costas, certo? Vou centralizar a costura aqui na gola, junto com o pique, e venho costurando. Você pode colocar tanto para a frente, tanto para as costas, ou na lateral do ombro, tá? Essa costura, não se preocupe. Faça do jeito que você preferir. E venho costurando aqui, olha, toda a volta dessa gola. Organiza e vem costurando. Que é um tecido de malha canelada, então costura bem, tá? Então ele estica bastante, não tem perigo, veste super confortável no pet, vai ficar super legal. Só tenha cuidado na hora de organizar as bordas para você ter certeza que está costurando as 3 peças, né? Para poder ficar perfeito. Senão a gente costura com rapidez, pode ser que fique sobrando algum pedacinho. Costurei aqui, olha, tá vendo? Tudo certinho. Vamos aqui na reta, olha só. Tirar essa sobrinha de linha. Vou vir pespuntando, né? Essa parte aqui, olha. Olha a parte da frente, que legal. Olha o elástico. Vamos começar pela parte do elástico? Vamos sim. Primeiro eu vou dobrar aqui e refazer a costurinha do lado, ó, para poder travar, certo? Não precisa desse tanto de retrocesso, não, é exagero meu, tá? Aí eu vou vir aqui, olha, travei, vou do outro lado travar também, certo? Porque tem que estar bem arrumadinho, porque a overlock não firma bem essa parte aí, então você tem que costurar, aí você vem aqui, retrocesso, parei, e vou costurar por cima do elástico, dá pra você ver a marcação do elástico certinho aí por cima, olha, pelo lado direito. Baixa a agulha pra poder esticar, parei, finaliza com retrocesso. Pronto, costurou. Olha o acabamento do elástico, certo? Ficou perfeito, tudo embutidinho. Olha que linda que ficou essa peça. Aqui, olha, nessa parte do punho, você dobra e costure, para poder travar, certo? Porque se você costurar o punho, depois que você fechou as laterais, esse daí dá um pouquinho mais de trabalho, por causa do tecido do vestido que fica atrás, né? Então, fica meio grosseirinho pra você costurar. É só travar as pontinhas. Olha que lindo que fica, gente. Olha que vestido magnífico. Que vestido mais fashion de gola alta. Olha que coisa linda. Linda, né? Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa parte da blusinha, olha, vai ficar soltinha e ela estica. Tá vendo? Estica bastante. Então, veste com bastante facilidade no pet. Você pode fazer tricoline ou no corino sintético, igual eu fiz aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha. Super beijo e espero vocês na próxima aula, pessoal. Porque eu amei fazer esse vestido para vocês. Lembrando que a modelagem eu vou deixar em um tamanho para vocês, de quem deixar o primeiro comentário aí lá no blog, onde estarei deixando o link.